Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte esta noite? Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Deus me deu uma palavra essa semana, estava orando desde quinta-feira, uma palavra para esse domingo. O Espírito de Deus me deu uma palavra para pregar hoje os dois horários, para que toda a igreja pudesse ter a mesma palavra. E o tema da mensagem que eu quero pregar para você essa noite é um recado, né? E o tema é: larga o João. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: meu irmão, larga o João. Deixa eu ver um glória a Deus aqui. Se você é casada com algum João, não é isso, tá? Daqui a pouquinho você vai entender. Mas diga para alguém: larga o João. Fala para ele: está na hora de largar o João. Tem alguém comigo aqui essa noite? João capítulo de número 21, o versículo de número 21 diz assim: e vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Pedro, irmãos, está olhando para Jesus, e ele pergunta para Jesus: Jesus, e este é João. Então Pedro está conversando com Jesus, ele olha para Jesus e olha para João, e ele faz uma pergunta para Jesus, apontando para João. Ele diz assim: Senhor, e este é o João. É como se ele estivesse perguntando assim: Senhor, e o João, o que vai acontecer com ele? O que será do João? Diga comigo mais uma vez: meu irmão, esquece o João. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por tua palavra, por tua presença, e que o Senhor fale ao coração desta igreja com graça. Oramos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, eu vou pregar essa noite sobre esse tema: larga o João. E porque o que eu quero falar hoje com você, olha para mim, por gentileza, é porque alguma das vezes o João está impedindo de você perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Eu vou pregar essa noite porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com o João. O que vai ser do João? O que Deus vai fazer com o João? Como é que está o João? A gente está tão preocupado com o João, que o João se torna um impedimento para a gente perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Então o João que eu quero dizer hoje é o outro. O João hoje, essa noite, tem várias aplicações, e você vai perceber junto comigo quem está sendo o João. Se tem algum João na tua vida que está impedindo você de perceber o que Deus está fazendo na tua vida. Por isso que eu quero pregar essa manhã, essa noite, dizendo: larga o João. Quem disse essa pergunta para Jesus, quem perguntou sobre João, foi Pedro. E o que está acontecendo, meus irmãos? Pedro tem um histórico com Jesus. A primeira vez que Jesus encontrou Pedro, ele era pescador. Pedro pescava no mar da Galileia. E um dia Jesus virou para ele e disse assim para Pedro: Pedro, segue-me, e eu farei de ti pescador de homens. Quando Jesus está dizendo: Pedro, me segue, segue-me, Jesus está dizendo para ele: eu vou fazer você um pescador de homens, ou seja, eu vou mudar a história da sua vida. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida, e também através de você, mas eu preciso de uma coisa, Pedro: vem e segue-me. Então o convite de Jesus para Pedro, no início, foi esse: me segue. Pedro era simplesmente um pescador de peixes, não tinha outra perspectiva de vida a não ser aquela, pescar peixe. Mas quando Jesus o encontra, Jesus olha para Pedro e Jesus vê em Pedro aquilo que nem mesmo Pedro havia visto em si mesmo.
É o que aconteceu com você, é o que aconteceu comigo. Quando Jesus nos encontrou, Ele viu em você um potencial tão grande que nem você mesmo sabia. Deixa eu ver um glória a Deus por isso aqui essa noite. E por isso Jesus um dia te chamou, um dia Jesus também me chamou. E a palavra de Jesus para nós foi qual? Me segue, segue-me. Jesus também um dia te chamou para segui-lo. E nós só estamos aqui esta noite porque um dia Ele nos chamou, nós aceitamos o convite e temos seguido a Jesus. Se isso é uma verdade, digam glória a Deus comigo aqui esta noite. Então Jesus chama Pedro. Pedro começa a caminhar com Jesus, e ele vai caminhar com Jesus cerca de 3 anos. Quando chega no final, meus irmãos, preste atenção nisso, Jesus morre na cruz do Calvário, entrega a vida dele na cruz do Calvário, e ao 3º dia Jesus ressuscita para a glória do Senhor. Porém, quando é no domingo, no 3º dia, Pedro ele vai ao túmulo, e quando Pedro chega no túmulo, ele não encontra o corpo de Jesus lá, só estavam os lençóis, como eu já ensinei aqui na igreja. E Pedro então, quando ele observa que Jesus não está ali, eles pensaram que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Pedro, juntamente com os outros discípulos, ficaram, meus irmãos, arrasados, ficaram tristes, decepcionados, porque eles esqueceram que Jesus havia dito que ele iria morrer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Olha comigo. E Pedro então, ele seguiu Jesus por 3 anos, mas quando ele chega no túmulo e ele percebe que o túmulo está vazio, quando ele chega no túmulo, ele vê que Jesus, o corpo não está lá. Ao invés de Pedro se animar e lembrar da promessa que Jesus ressuscitou, Pedro se abate. Pedro fica chateado, fica entristecido. E o que ele faz? Ele junta com os outros discípulos. E a Bíblia diz no capítulo 21 que Pedro volta para o mar e ele volta a pescar. Olha comigo, capítulo 21, versículo de número 3 na tua Bíblia, por favor. Quem encontrou diz amém? Diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou o que, gente? Me ajuda a pregar, vou o quê? Vou pescar. E disseram-lhes também, nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Irmãos, eu estou pregando no último capítulo de João, capítulo 21, é o final da história. E olha só que interessante, depois de tantos anos, Pedro seguindo a Jesus, de repente, porque Pedro agora descobriu que Jesus morreu na cruz, o corpo não está no sepulcro, ele esqueceu da promessa, como eu já disse. Então vem esse abatimento em Pedro, e ele chama os outros discípulos, e ele diz para eles, olha, não sei quanto a vocês, mas eu vou voltar o que? A pescar. O que isso quer dizer? Olha para mim, isso está falando de alguém que estava caminhando com Jesus, mas que de repente toma uma decisão: eu vou voltar de onde eu saí, eu vou voltar para onde eu saí. Pedro saiu de onde? Do mar da Galileia. Pedro largou o barco, Pedro largou as redes e foi seguir Jesus. Mas agora, por um minuto, por um momento que Pedro esquece de uma promessa, ele fica chateado, ele fica abatido, ele fica entristecido, porque ele esqueceu de uma promessa que Jesus fez. O que ele faz? Ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. Mas Jesus tinha dado uma palavra para ele: me segue, porque eu tenho um propósito na tua vida, eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas antes de Pedro se tornar um pescador de homens, ele desiste. Antes mesmo de cumprir o que Jesus tinha dito, ele volta para o barco, ele volta para o mar. Isso me faz lembrar, meus irmãos, algumas vezes, alguns de nós, quem sabe algumas pessoas, que um dia ouviram o convite de Jesus, quando Jesus disse, segue-me, começaram a seguir Jesus, mas por causa de alguma tristeza, de alguma frustração, ou porque esqueceram de alguma promessa, ou porque pensaram que a promessa está demorando. Jesus falou que ia fazer de mim um pescador de homens, mas não aconteceu. Quantos abandonam Jesus e voltam para o mar? Abandonam Jesus e voltam para o mundo, voltam para o mesmo lugar de onde Jesus tirou.
era uma pessoa que às vezes mentia, volta a mentir. É uma pessoa que tinha uma vida complicada no mundo, de repente ela abandona a igreja, abandona Jesus, volta para o mundo. Pedro, o que Pedro está fazendo? Ele está voltando para o barco e ele volta a pescar. Mas a minha Bíblia vai contar algo interessante, que naquela noite ele não pescou nada. E quando foi logo pela manhã, Jesus, o que Jesus fez? Jesus foi atrás de Pedro. Jesus foi até a beira do mar da Galileia. E quando Jesus chega ali na beira do mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus, ele pega um peixe, ele faz ali uma brasa, coloca fogo, e ele começa a assar um peixe ali. E quando Pedro está lá no mar, ainda tentando pescar, Pedro, ele olha João, e eles avistam, eles percebem que Jesus está lá na praia. E quando eles observam que Jesus está na praia, Pedro entende: olha, aquele que um dia me chamou, hoje veio me resgatar. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Vou repetir essa frase: aquele que um dia me chamou, hoje veio me resgatar. Pedro voltou porque ele pensou: eu vou voltar para a vida velha, eu vou voltar a pescar. Mas Jesus, o mesmo Jesus que fez a promessa: vou fazer você pescador de homens, ele não vai abrir mão de Pedro até Pedro se tornar um pescador de homens. Eu tenho um recado para você essa noite: aquilo que Jesus prometeu que vai fazer na tua vida, Ele não vai te dar descanso até Ele te transformar no homem e na mulher que Ele deseja que você seja. Jesus então ele vai para a beira do mar. E Pedro, quando vê aquilo, a Bíblia diz em João 21, que Pedro ele tira a roupa e ele mergulha na água, ele vai nadando, ele vai de encontro a Jesus, ele vai nadando, ele quer encontrar com Jesus, porque se tem uma coisa legal nessa vida, é saber que você tem valor para alguém. Se tem algo que nos motiva a descobrir, quando a gente descobre que tem alguém que se importa conosco, coisa boa nessa vida é quando você se perde, mas de repente descobre que tem alguém te procurando. E quando Pedro percebe que Jesus está procurando por ele, Pedro mergulha e ele vai encontrar com Jesus. E quando ele encontra com Jesus na praia, Jesus agora vai entregar um ministério nas mãos de Pedro. E quando Pedro então está ali diante de Jesus, Jesus vai começar a conversar com ele. E qual era a conversa que Jesus vai ter a partir do versículo 15? Pedro está diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Quem lembra disso? E Pedro responde o quê? Sim, Senhor, te amo. Aí Jesus diz o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz o quê? Sim, Senhor, te amo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que os outros? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, para dar ênfase, Jesus diz o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo? Jesus está resgatando um homem que tentou ir embora. Jesus está resgatando um homem que tentou fugir para o mar. E quando Jesus resgata ele, Jesus diz para ele: eu estou te resgatando hoje, mas eu estou colocando na tua mão um ministério. Eu quero que você apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para ele: Pedro, lembra do que eu disse, que eu vou fazer você pescador de homens? O meu projeto continua, e agora vem a segunda etapa. Eu quero que você apacente as minhas ovelhas. O que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Está entregando nas mãos de Pedro um ministério, está entregando nas mãos de Pedro algo grande. Eu sinto no meu coração que Jesus já fez isso por muitos aqui, que Jesus já colocou um ministério nas tuas mãos, que Jesus já confirmou uma promessa na tua vida. Se é uma verdade, diz um glória a Deus aqui esta noite. E Jesus está diante dele, está entregando o ministério, está dizendo: eu quero continuar, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 18, Jesus vai dizer uma outra coisa para Pedro.
E o versículo 18, Jesus vai falar acerca do futuro de Pedro. E diz assim o versículo 18, quando você encontrar comigo, olha por favor, João 21, versículo 18. Quem encontrou diz amém. Na verdade te digo, que quando era moço, cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando for velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirás, e te levarás para onde tu não queres ir. Olha o versículo 19, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe o quê? Segue-me. Quando Jesus entrega o ministério na mão de Pedro, está resgatando Pedro, Jesus fala para ele assim: Pedro, agora eu preciso falar algo acerca do seu futuro. Vai chegar o tempo, Pedro, porque quando você era jovem, você vestia a roupa que queria, você ia para onde você queria, mas Jesus disse para ele: mas vai chegar o tempo, Pedro, vai chegar o tempo, que você não vai colocar a roupa, alguém vai vestir você, alguém vai colocar a roupa em você, você vai estender as mãos e a pessoa vai te vestir, e vai chegar o tempo que alguém vai levar você para algum lugar, mesmo que você não queira. Jesus agora está falando acerca do futuro de Pedro. E o que Jesus está dizendo? Tem um historiador, meus irmãos, foi considerado um dos primeiros historiadores cristãos, chamado Eusébio. Eusébio, ele diz algo interessante. Eusébio diz que esta profecia se cumpriu na vida de Pedro, porque depois que Jesus falou isso para ele, Pedro viveu mais 40 anos. Ele morreu cerca do ano 67 depois de Cristo. Então ele viveu mais 40 anos. Então quando Jesus está dizendo, vai chegar o tempo que vão vestir você, Jesus está falando da longevidade de vida que ele daria para Pedro. E isso se cumpre, porque Pedro vive mais 40 anos. Mas também é uma palavra profética, porque João está dizendo no versículo 19, que o que Jesus estava dizendo era sobre a morte de Pedro, e que na morte de Pedro Jesus seria glorificado. Então o que significa esse texto? Quando ele estender-se as mãos, Jesus está dizendo, vai chegar o dia que você vai estender as mãos e alguém vai te vestir. Esse estender as mãos é porque Pedro seria morto, crucificado, e ele então teria que estender as mãos para ser colocado numa cruz, e ele foi morto na cruz de cabeça para baixo. E quando Jesus está dizendo, vão te levar para onde você não quer ir, Jesus estava falando da morte dele, porque está dizendo, olha, um dia vão pegar você e vão te levar para a morte, vão te levar para o matadouro, e ninguém quer ir para a morte. Então Jesus estava falando do futuro de Pedro. E o que Jesus está falando do futuro de Pedro? Jesus está dizendo, Pedro, eu quero te usar de uma forma tão grande, que até na sua morte, o meu nome será glorificado. Jesus está dizendo, Pedro, o que eu quero fazer com você não é apenas hoje, mas eu quero que você caminhe comigo até o último dia da tua vida, porque apesar de você morrer como um Marte, mas Jesus está dizendo para ele, você, Pedro, vai glorificar o meu nome até no último dia da tua vida, você vai caminhar comigo até o último dia da tua vida. Por isso, versículo 19, Jesus diz o que para ele? Segue-me. Jesus diz o que? Me segue. O que eu estou pregando essa noite? Larga quem? Quem que eu estou pregando essa noite? Larga o João. E o que Jesus está fazendo na vida de Pedro? Primeira palavra, Jesus diz para ele, me segue. Quando ele foge para a praia, Jesus vai atrás dele. Jesus entrega o ministério nas mãos dele, diz, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus diz para ele, Pedro, o meu nome será glorificado na tua vida até o último respirar, até o último dia da tua vida, meu nome será glorificado através de você. Você diz um glória comigo essa noite? Mas Jesus está dizendo uma única coisa para ele no final, você precisa apenas fazer uma coisa, Pedro, segue-me. Qual é a palavra? Segue-me. Então a mesma palavra que Jesus deu no primeiro dia, segue-me, Jesus está dando agora também no versículo 19, ele está dizendo, Pedro, me segue Pedro, porque meu nome vai ser glorificado na tua vida, todos os dias, até o último dia da tua vida. Olha essa pessoa bonita que está perto de você, e diga para ele assim, meu irmão, o nome de Jesus pode ser glorificado na tua vida. Diga para ele, até o último dia da tua vida. Quem crê diz um glória a Deus comigo esta noite.
Jesus não quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, não é só hoje, não é só ontem, mas Jesus quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, ontem, hoje, amanhã, se você viver mais 10 anos, até o último suspiro da tua vida. Ele quer que o nome dele seja glorificado através de você. Se você recebe, diz amém comigo aqui esta noite. Mas qual é o segredo? Jesus dizendo o que para ele? Jesus está dizendo o que para ele? Me segue. Jesus está dizendo: se você me seguir, meu nome será glorificado na tua vida todos os dias. Se você me seguir, eu farei de você um pescador de homens. Se você me seguir, o meu plano vai se cumprir na tua vida. Quem diz um glória a Deus comigo essa noite? Pedro, irmãos, está sendo tremendamente cuidado por Jesus. Olha que bênção está acontecendo na vida de Pedro. Jesus está fazendo toda essa obra na vida de Pedro. Jesus está cuidando dele, está restaurando ele. Só que tem uma coisa, e aqui é o foco da mensagem para eu terminar. Depois de tudo isso que Jesus fez com Pedro, chamou, me segue, foi embora, foi atrás na praia, entregou o ministério na mão dele, disse para ele: você vai ser glorificado até na tua morte, meu nome vai ser glorificado na tua vida até o último dia. Depois de tudo isso, Jesus disse para ele o que? Me segue. Aí sabe o que Pedro fala? Pedro fala o versículo 21. Depois de tudo isso que Jesus falou para ele, meu irmão, parece que Pedro estava no mundo da lua. Olha para mim, ele devia ter TDAH, ele devia ter déficit de atenção, porque Jesus está fazendo isso tudo, presta atenção, Jesus está falando isso tudo para ele, mas Pedro está pensando em quem? No João. Pensando em quem? No João. Jesus está fazendo um rebuliço da vida de Pedro, está dizendo: Pedro, meu nome vai ser glorificado na tua vida até o último dia. Aí ele vira para Jesus e fala o quê? Versículo 21, tudo bem, Jesus, mas me diz uma coisa, e João? O que será da vida de João? Pedro, ao invés de celebrar o que Jesus está fazendo na vida dele, Pedro está preocupado com quem? Com João. Senhor, tudo bem que o Senhor vai fazer isso comigo, mas eu quero saber de João. Como é que João vai morrer? A curiosidade de Pedro é saber como é que João ia morrer. A curiosidade de Pedro é saber o que Jesus ia fazer na vida de João. Ao invés dele entender e olhar o que Deus está fazendo na vida dele, ele está preocupado com quem? Com João. Deus me deu essa palavra quinta-feira para dizer para a Batista Vida, para dizer para alguém aqui essa noite: para de ficar olhando para o João e olha para o que eu estou fazendo na tua vida. Às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente está preocupado com o João. E agora o que será do João? O que Deus vai fazer com o João? Será que o João vai viver? Será que o João vai morrer? Será que Deus vai abençoar o João? Meu Deus, e o João, e o João, e o João? Larga o João, meu irmão. Deus tem uma palavra para entregar para você essa noite. Sabe o que o Espírito Santo soprou no meu ouvido para mandar dizer para você? Ele mandou dizer uma coisa para ti: o João é meu. O João é dele. Então esquece o João, larga o João, cuida da tua vida. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus fazer algo grande na tua vida. E do João Deus vai cuidar. Quando Pedro falou: e o João? Aí Jesus falou o que para ele? Olha o versículo 22. Quando você encontrar, diz amém. E disse Jesus: se eu quero que o João viva até que eu venha, que te importa? Se Jesus fosse mineiro, ele ia falar: o que você tem com isso? Jesus falou assim: Pedro, se eu quero que o João viva o resto da vida,
o que você tem, me ajuda, o que você tem com isso? Aí Jesus termina dizendo o que para ele? Segue-me tu. Jesus está falando, João, Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, não preocupa com João, preocupa com você. Jesus está dizendo, Pedro, deixa que do João eu cuido, ele é meu, mas você, Pedro, abre o olho, continua me ajuda, continua me seguindo, me segue, Pedro, continua firme, me seguindo, que do João cuido eu vim dizer para você essa noite, umas coisas. Quantas pessoas se perdem por causa do João? E quem é o João? Às vezes o João é alguém que você está percebendo, a pessoa tem uma vida toda relaxada, e você faz tudo certo, você ora, você faz tudo certinho, está na igreja, é dizimista, tenta cuidar da vida tudo certinho, e você conhece um João que é todo vacalhado, posta um monte de porcaria lá no Instagram, faz um monte de trem, vem, não vem, vem, desvia, pronto, e pai, pui, tá? E de repente você olha, Deus está usando o João. De repente você olha e está vendo o João, Deus está dando oportunidade para o João, e aí o que você faz? Você se trava e fica, não é possível, olha lá o João, eu estou aqui fazendo tudo certo, e Deus está abençoando é o João, Jesus está usando é o João está tendo oportunidade, não é possível, e eu, meu irmão, larga o João. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, se eu quero usar o João, o que você tem com isso? Se eu quero que ele viva, o que você tem com isso? Minha palavra para você é, continua me seguindo. Se você, meu irmão, faz tudo certo, continua, se você tem uma vida, procura ter uma vida toda correta, mas de vez em quando vê Deus usar alguém vacalhado, de vez em quando vê Deus usando alguém que está com a vida meia torta, esquece isso, isso é problema de Deus, você continua firme seguindo a Jesus. Porque o que Ele prometeu para você, Ele vai fazer na tua vida. Se Ele um dia disse que vai fazer você pescador de homens, Ele vai fazer. Mas esquece o João e segue a Jesus. Às vezes o João é alguém que te decepcionou. Às vezes o João é uma pessoa que te feriu. Às vezes o João é alguém que te decepcionou tanto. E você ultimamente, nos últimos dias, está andando tão preocupado. Ah, meu Deus, o que você vai fazer com o João? O João, porque o João me feriu, o João me traiu. O que você vai fazer com aquela pessoa que me abandonou? Como é que vai ser? Qual o castigo que o Senhor vai dar para aquela pessoa? Às vezes a gente está doido para ver Deus tratando com aquela pessoa que nos decepcionou. Às vezes a gente está doido para ver Deus tratando com aquela pessoa que nos feriu. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Você está preparado para ver Deus abençoar quem te feriu? Você está preparado para ver Deus usando quem te traiu? Você está preparado para ver Deus usando quem te largou? Você está preparado para ver Deus dando a essa pessoa mais alegria do que antes contigo? Deus está dizendo para nós assim essa noite: deixa com o João eu cuido, você segue-me. Larga o João, deixa o João de lado. Se você tem que orar, ora pelo João. Talvez o João é o marido, a esposa, que você está tentando, orando, e a sua preocupação muito mais com ele, muito mais com ela, você fica ali desesperado, tentando, vai, vem, e aquele desespero, tem hora que você se sente que é até o Espírito Santo. Tem esposa que acha que é o Espírito Santo da vida do marido, tem marido que acha que é o Espírito Santo da vida da esposa, tem pai e mãe que acha que é o Espírito Santo da vida do filho. Tem que orar? Tem que falar? Tem, mas tem um certo limite. Deixa que Jesus cuida do João. Porque se você está muito bitolado no João, você não vai ver o que Deus está fazendo na tua vida. E o Pedro, ele está olhando para o João. Jesus, que dia que o João vai morrer? Jesus, como é que vai ser com o João? Jesus, o que você vai fazer com o João? E Jesus está dizendo para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, deixa eu te usar. Pedro, eu quero te levantar. Pedro, eu quero fazer de você um pescador de homens. Mas Pedro está o quê? Jesus e João. Jesus, como é que vai ser João? O que você vai fazer na vida de João? Igreja Batista Vida, o João é de Jesus,
o teu filho é de Jesus, o teu marido é de Jesus, tua esposa é de Jesus. Quem crê para dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Deixa Jesus cuidar dele, ora por ele, ora por ela, mas lembre de uma coisa: o que Deus tem para fazer na vida do João, Ele vai fazer na vida do João, mas o que Deus tem para fazer na vida do Pedro, na tua vida, Ele vai fazer na tua vida, mas você tem que segui-lo até o fim. Mais forte é Jesus essa noite. Olha para quem está perto de você, diga assim: meu irmão, larga o João. Fala para ele: meu irmão, deixa o João viver. Fala de novo assim: meu irmão, deixa o João voar. Diga para ele: meu irmão, deixa o João nas mãos de Jesus. Diga para ele: o João tem dono, não é você. Às vezes a gente vai carregando um peso, um fardo, porque a gente está preocupado com quem? Com o João. A pessoa já saiu da tua vida, mas você não fica lá fuçando, pesquisando, olhando onde que está, como é que está. Larga o João. Deus tem algo para fazer na tua vida. Quem está comigo aqui essa noite? Jesus estava dizendo, Jesus está fazendo um monte de coisa na vida de Pedro, mas ele não conseguia ver, porque ele está olhando para quem? Para o João. E por isso que gera alguns crentes ingratos, por isso que gera alguns crentes que acham que Deus não faz nada por ele. É porque tudo que Deus está fazendo por você, você não está conseguindo enxergar, porque está preocupado com quem? Com o João. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja essa noite. E qual a oração que eu quero fazer hoje? Eu quero te convidar junto comigo a gente tomar uma decisão. Indiferente do João, eu vou seguir Jesus. Indiferente do João, Jesus diz assim: Pedro, esquece o João e me segue. Esquece o João. Às vezes a gente fica olhando o João, às vezes é um líder que às vezes nos decepciona, e aí a gente para a vida por causa de um líder, por causa de alguém que era uma referência. A pessoa, acontece alguma coisa, a gente para tudo. Jesus está dizendo para nós essa manhã: esquece o João, segue-me. Hoje eu quero orar com você que quer fazer um compromisso de seguir a Jesus até o último dia da sua vida, sem se preocupar com o João. Sabe o que eu aprendo nesse texto, meus irmãos? Que Deus tem um jeito para tratar o Pedro e tem um jeito para tratar o João. Só que às vezes o Pedro quer regular o João. O Pedro quer regular a roupa do João. O Pedro quer regular tudo do João. Quem regula o João é Jesus. E quem regula o Pedro é Jesus. Quem direciona o João é o Espírito Santo. Quem direciona o Pedro é o Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo para Batista Vida essa noite é: larga o João e me segue. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, foca em mim. Você está com os olhos no homem, você está com os olhos na pessoa errada. Foca em mim e me segue. Quantos querem orar junto comigo aqui essa noite? Jesus está dizendo: segue-me. Então hoje eu quero orar com você, igreja, e nós vamos orar esta noite declarando: Senhor, o João é teu, eu vou te seguir. Eu quero seguir o Senhor. Às vezes o João é uma pessoa tão importante na nossa vida que às vezes até te machuca, mas o teu compromisso primeiro é com quem? Jesus. E a nossa palavra hoje é: eu vou seguir Jesus até o último dia da minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? O meu compromisso é com Jesus. O João é dele, mas eu também sou de Jesus.
Eu quero convidar você a fechar os teus olhos essa noite. Fecha teus olhos por um minuto. A primeira oração que eu quero fazer essa noite, eu quero orar com você que precisa hoje entregar o João para Jesus. Você vai ter que entregar o João, senão você não vai conseguir romper. Feche os olhos. Pedro vai romper no livro de Atos, porque depois que ele entendeu isso. Então Jesus quer fazer uma coisa na tua vida. Ele tem algo com você. Ele está cuidando de você tem muito tempo, mas você não está percebendo, porque você está preocupado com João. Jesus tem algo com você, e esta noite Ele quer tirar das suas costas o fardo de preocupação com João, porque Ele está dizendo: descansa, meu filho, porque o João é meu. Fecha teus olhos. Faz uma oração essa noite, diga para Ele: Senhor Jesus, te entrego o João essa noite. Talvez o João, quem é o João? Põe nome no João. Às vezes o João é o seu esposo, sua esposa, filho, filha, é um amigo, uma amiga, eu não sei quem é, um líder. Dá nome para o João e diz: Jesus, estou te entregando o João essa noite. O João é teu. Eu vou orar pelo João, mas eu não vou morrer por causa do João. Toma o João nas tuas mãos. Tira esse peso das minhas costas hoje. Diga para Ele: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero caminhar com o Senhor. Os meus olhos não vão estar no João, mas os meus olhos vão estar em Ti, Senhor.